Olá pessoal, tudo bem? Professor Tony. Então hoje nós vamos fazer a resolução da avaliação, né, relativa às leis de Newton, tá? Eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, discutindo brevemente as alternativas, né, as questões e falando um pouquinho das alternativas, para que vocês possam, quem ainda está em dúvida, né, conseguir entender. Creio que em poucos detalhes vocês consigam pegar, né, o que está faltando. Caso após a resolução vocês ainda, né, tenham dúvidas, podem colocar no chat ali, né, que eu vou procurar atendê-los, tá bom? Então vamos lá. Então vamos iniciar pela questão 1 da nossa avaliação. Então a questão 1 valia 1 ponto e dizia o seguinte: a primeira lei de Newton afirma que, caso a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo resultar nula, o corpo poderá estar ou manter Então você tem duas lacunas que precisam ser preenchidas. O que a primeira lei de Newton diz? Isso está no material de vocês, né? A primeira lei de Newton diz que se sobre um corpo, né, a força resultante for zero, ou seja, a força resultante for nula, né, este corpo pode estar em duas condições somente. Ou ele vai estar em repouso, ou ele vai manter um movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? É um movimento em linha reta com velocidade constante, tá? Então ele vai ficar em linha reta e manter a mesma velocidade. Tá? Então isto diz a primeira lei de Newton. As afirmativas, né? Ou melhor, a afirmativa correta que completa as lacunas, né? Então ela tem que dizer que o corpo ele pode estar em repouso ou manter um movimento retilíneo uniforme. Das que se apresentam, né? Esta é a correta, tá bom? Então quem fez isso aí já ganhava 1 ponto. Tá no material de vocês, era só olhar ali, né? Que se caso tenha esquecido, né? E que poderia responder rapidamente essa questão aí. Questão 2. Valia 1 ponto também. O que é força resultante? Pessoal, teve muita gente que errou essa questão. Eu não esperava, né, que houvesse erro nessa questão, porque era uma questão relativamente simples, tá? O que é força resultante? Imagine, né, que sobre um corpo você pode ter diversas forças atuando sobre esse corpo, tá? Se nós temos diversas forças atuando sobre este corpo, nós podemos somar estas forças, né, vetorialmente, claro, porque força é um vetor, então você vai somar essas forças vetorialmente, e destas forças, né, você vai obter uma força resultante, tá? Então, a definição de força resultante, que também está no material de vocês, é o que? É a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo, tá? Aqui ainda falta um detalhe, porque não é qualquer soma, né? É a soma vetorial de todas as forças. Tá? Então, se eu disser que é a maior força que atua sobre um corpo, vou estar cometendo um erro. Por quê? Porque ela não é a maior força. Ela é a força que resulta depois que eu analiso todas as forças que estão atuando sobre um corpo. Por isso que ela é resultante, porque ela é aquela força que resulta, né, quando eu analiso todas as forças que atuam sobre o corpo, tá? Então, ela não é o mesmo que força nula, tá? Claro que força resultante, dependendo da situação, ela pode vir a ser nula? Pode, tá? Mas não é esta a definição dela, tá? Então, a definição de força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Tá bom? Não é só as horizontais, você pode ter forças, né, com diversas direções, diversos sentidos, atuando sobre um corpo. Questão 3. Essa questão valia 2 pontos. Né? Sobre um corpo, atuam as seguintes forças, conforme figura abaixo. Então, você tem aqui a figura, né, que apresenta um corpo, e atuam sobre esse corpo força F1 e a força F2, que estão aqui desenhadas. Tá? Então, diz o seguinte, ó, sabendo que F1, né, 20 newtons e F2 igual a 35 newtons, a força resultante sobre o corpo, está perguntando sobre a força resultante. Então, você vai olhar aqui, ó, como é que estão F1 e F2? Elas têm o mesmo sentido, têm a mesma direção, como é que elas estão, né, na figura? Então, você olhando aqui, você percebe que F1, né, ela tem direção horizontal e sentido para a direita. F2
tem direção horizontal também, só que tem o sentido contrário, né? Tem o sentido para a esquerda. Então você observa que F1 e F2, elas possuem a mesma direção, só que sentidos contrários. Logo, essas forças, elas formam entre si, né, 180 graus, né, uma para um lado, outra para o outro. Nessa condição, vocês já, né, viram como é que nós fazemos a soma vetorial, quando eu tenho a força para um lado e uma força para o outro. Então, quando elas estão a 180 graus entre si, eu diminuo o módulo delas, né? Então, eu vejo quem é a força maior, no caso aqui é F2, né, que é 35, e F1 tem 20 newtons. Então, vai ser 35 menos 20. Isso vai resultar em 15 newtons. Então, eu já sei que o valor da força resultante é de 15 newtons. Por quê? Porque uma está puxando para um lado, outra está puxando para o outro. Tá? Então, 15 newtons. Agora você vai analisar quem é que vai ganhar, né? F1 ou F2? Obviamente que vai ganhar aquela, né, aquela força de maior intensidade. Então, vai sobrar 15 newtons para onde? Sobrar 15 newtons, né, no mesmo sentido que está F2. F2 está apontando para onde? Para a esquerda. Então, quer dizer que depois de eu somar vetorialmente F1 e F2, vai sobrar uma força resultante, né, de 15 newtons para a esquerda. Então, você vai olhar as opções. Ó. Terá intensidade igual a 55 newtons? A gente já viu que não é 55 newtons. Terá intensidade igual a 15 newtons? Beleza, 15 newtons. Né? Direção vertical é essa aqui. Ó. Não, a força resultante não vai ser vertical. Né? Então, já está errado. Terá intensidade igual a 55 newtons? Não, já vimos que não vai ser isso. Né? Terá intensidade igual a 15 newtons? Sim. Direção horizontal? Opa, sim, a direção horizontal, né? Porque tanto F1 quanto F2 são horizontais. E sentido para a esquerda? Sentido para a esquerda. Então, né, a opção correta seria esta alternativa aqui, tá? Então, se eu tenho dúvida a respeito de soma vetorial, professor. Então, você vai lá, né, nos materiais de apoio, você vai ver que tem diversas situações. Quando as forças, né, ou melhor, quando os vetores, eles formam um ângulo de 0 graus, quando os vetores formam um ângulo de 180 graus, quando eles formam um ângulo de 90 graus, como é que eu calculo? E se o ângulo que os vetores formam for qualquer. Né? Então, para cada situação, eu tenho uma forma diferente de calcular a força resultante, né? E tenho uma forma diferente de representar a força resultante. Ou seja, como é que eu desenho, né, a força que vai resultar? Né? Então, é isso aí. Questão número 4. Valeu um ponto também. Sobre um corpo de massa igual a 15 kg, atua uma força resultante de intensidade igual a 30 newtons. Nesta situação, qual a aceleração sofrida pelo corpo? Bom, aí então ele dá algumas alternativas aqui, né? 2 metros por segundo ao quadrado, 45 metros por segundo ao quadrado, 0,5 e 450. Como é que eu obtenho a aceleração quando me é fornecido a força resultante e a massa do corpo? Então eu utilizo simplesmente a segunda lei de Newton. Tá? Já que eu tenho a força resultante e eu tenho a massa, para eu obter a aceleração é muito simples. Né? Então, qual é a força resultante? Ela vale 30 newtons. Qual é a massa do corpo? 15 quilogramas. Tá? Então eu vou substituir esses dados. No lugar da força, coloco 30. No lugar da massa, coloco 15 e eu procuro a aceleração. Aqui teve muita gente que fez isso aqui. Só que depois, né, na hora de obter o valor da aceleração, se confundiu. O que eu tenho que fazer aqui? Pessoal, presta atenção. Observe aqui, ó, eu quero obter o valor da aceleração. Tá? Então, eu tenho que isolar a aceleração. Eu olho aqui, tem o 15 que está multiplicando ela. Então, o 15 que está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Se ele está multiplicando, vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, o 15 vai dividir. Vai dividir quem? O 30. Né? Então, vai ser 30 dividido por 15. Tá? Porque eu joguei o 15 para cá. Ó. Então, vai ficar 30 dividido por 15 igual a aceleração. Então, eu isolei a aceleração. Agora, o próximo passo é fazer essa conta. Ó. 30 dividido por 15 é algo muito difícil, né, que resulta em 2. Tá? Então, a aceleração vai valer 2 metros por segundo ao quadrado. Das alternativas que se apresentam, né, temos esta aqui. Então, ganhava um pontinho aí. Questão número 5. Também um ponto.
Em relação à aceleração adquirida por um corpo, podemos dizer que, vamos olhar as opções, ela terá sempre a mesma direção, mas sentido contrário ao da força resultante que atua sobre o corpo. Se vocês olharem lá no material de apoio, vocês vão observar que está bem claro lá que diz o seguinte, ó, a aceleração adquirida por um corpo, ela vai ter mesma direção e mesmo sentido da força resultante, tá? Então, se a força resultante ela é horizontal para a direita, a aceleração vai ser horizontal para a direita. Se a força é vertical para cima, né, a aceleração vai ser vertical para cima, tá? Então, a aceleração ela sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, tá bom? Então, olha só. Vamos para a segunda opção. Ela terá a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante que atua sobre um corpo. Beleza, esta aqui já é a opção correta. Ó. Nós vamos olhar as outras. Ela terá a direção perpendicular à da força resultante, sentido para baixo. Isso aqui não me diz nada, né? Não, na verdade, a aceleração ela não vai ter direção perpendicular à da força, ela vai ter a mesma direção da força. Né? E não vai ter sentido para baixo, ela vai ter o mesmo sentido da força. Né? Então depende da força. Se a força for para cima, ela vai ser para cima. Se a força for para baixo, ela vai ser para baixo. Faltam informações para que possamos saber a respeito da aceleração. Não faltam informações. Né? Nós sabemos que se a força resultante né, ela tem uma direção e um sentido, a aceleração vai ter a mesma direção e o mesmo sentido desta força resultante. Então, a opção correta aqui é esta aqui, né? Que fala isso, ok? Questão 6. 2 pontos. Considere uma caixa com massa igual a 200 kg. Qual das alternativas abaixo está correta? Tá? Então, vamos lá. Na Terra, seu peso será de 2.000 quilos. Bom, aqui tem algumas coisas erradas, né? Algumas coisas erradas, né? Então, o peso não é dado em quilo, o peso é dado em newtons. Se fosse newtons aqui, essa alternativa estaria correta. Porém, né, peso não é em quilos, então aqui está errado. Tá? Então, o peso não é em quilo, então essa alternativa não está correta. E eu quero a correta. Em Júpiter, gravidade igual a 25 metros por segundo ao quadrado, esta caixa terá uma massa igual a 5.000 newtons. Aqui novamente está errado, né? Por quê? Porque a massa é dada em quilos, né? Então, se ele dissesse, ó, essa caixa terá um peso igual a 5.000 newtons, aí estaria correto. Mas a massa da caixa vai ser 200 também, né? Então, a massa ela não depende do local. O que depende é o peso, tá? Então, essa alternativa também não está correta. Vamos para a próxima. Tanto na Terra quanto em qualquer local, esta caixa terá a mesma massa, ou seja, 200 kg. Perfeito, é essa aqui. Vamos lá para a próxima. Se dobrarmos a massa da caixa, seu peso irá aumentar 4 vezes. Não, se eu dobrar a massa da caixa, o peso vai dobrar também, tá? Se eu triplicar a massa, o peso vai triplicar. Se eu quadruplicar a massa, o peso vai quadruplicar, tá? Então ele é proporcional, tá? O peso é proporcional à massa. Tá? Se eu diminuir a massa pela metade, o peso vai reduzir pela metade, tá? Então essa é a ideia. Logo, das alternativas que se encontram aqui, esta aqui é a correta, tá bom? Então, estou pedindo a correta, esta aqui é a correta. Teve muita gente que marcou essa aqui, teve muita gente que marcou essa aqui, por quê? Porque não se deu conta que peso é em newtons, né? E que massa é em quilogramas e não é em newtons. Então, isso aqui está trocado, né? Em virtude das unidades de medida, esta e esta estão incorretas, tá bom? Questão 7 e última questão. 2 pontos, assinale as afirmativas incorretas. Então, se na anterior eu queria as corretas, nesta aqui eu quero as incorretas. Então, se eu falo que as afirmativas pode ter mais de uma, tá? Então, você tem que analisar todas. Vamos lá. Forças de ação e reação são sempre simultâneas. Correto. Então, ação e reação são sempre simultâneas. Então, eu não vou marcar esta aqui, por quê? Porque eu quero as incorretas. Tá? Forças de ação e reação podem se anular, pois atuam no mesmo corpo. Errado. Força de ação e reação não se anulam porque elas não atuam no mesmo corpo. Então, isso aqui está errado. Tá? Então, isso aí, inclusive, está lá no material de apoio de vocês. Tá? A reação à força-peso é a força normal. Tá errado, né? Por quê? Porque a força-peso ela vem da interação, né? No caso aqui da Terra, né? A interação do planeta Terra com algum objeto, algum corpo. Então, nós podemos pensar assim, ó. Imagine, né, que você tem o seu peso, né?
Então, de onde é que ele vem? Ele vem da interação da Terra com você. Né? Então, se a Terra atrai você, isso gera o seu peso, a reação é você atrair a Terra. Então, a reação da força-peso é uma força, né, que está na Terra. A força normal e a força-peso, elas são no mesmo corpo, então elas não podem ser ação e reação. Tá? Então esta aqui, inclusive, está no material de apoio de vocês, dizendo que força-peso e força normal não formam um par ação e reação. Então era só olhar lá, se tivesse dúvida, né, que essa aqui estava incorreta. Ação e reação possuem mesma intensidade, perfeito, mesma direção, perfeito, mas sentidos contrários, perfeito. Então, essa aqui está tudo certinho, né? Então, como eu quero incorreta, essa aqui eu não marco. E por fim, se Catarina bate com seu dedão na ponta da mesa aplicando uma força de 20 newtons, a mesa aplica sobre o dedão de Catarina uma força de igual intensidade. Perfeito, né? Se Catarina bate na mesa com 20 newtons, a mesa, né, reage também com 20 newtons, tá? Então, essa aqui está correta, logo eu não marco ela. Teve gente que marcou só uma, teve gente que marcou as duas, né? Teve gente que marcou três. Então, se você marcou três e marcou duas corretas e uma errada, né, você teve um desconto, tá? Então, para que você tivesse 2 pontos aqui, você teria que ter marcado as duas certinho. Ah, professor, eu marquei essas duas, mas marquei uma errada. Então, você não vai obter os 2 pontos, você vai obter um só, tá? Então, tem esse desconto, tá bom? Ah, se você marcou só uma, né, ou essa, então também você vai ganhar um ponto, tá? Então, essa foi a... Inclusive, o próprio quiz lá, né, ele calcula essas questões. Tá ok? Então, esta é a nossa avaliação. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, podem entrar em contato e até uma próxima.